Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Era Vargas, o período Vargas que vai de 1930 a 1945. É um intervalo aí de 15 anos de governo Vargas, né, do governo Getúlio Vargas. A gente vai falar sobre como foi o desenvolvimento desse governo, lembrar um pouquinho sobre o plano de fundo em que desenvolveu esse governo, né? Porque às vezes a gente olha o contexto da história, mas não imagina os impactos externos, o que vinha acontecendo já na história e todo esse impacto externo dos países de fora com relação à economia do país, com relação às ideologias, né, de políticas que influenciavam fortemente o país, né? Então nós vamos começar a falar para vocês o que veio antes de Getúlio Vargas, né? É importante ter isso. Bom, o Brasil recentemente, em 1889, dia 15, né? 15 de novembro de 1889, teve declarada a sua república, né? Então, pouquíssimo tempo de república, que foi de 1889 a 1930. Então, foi esse intervalo de república que nós tivemos aí vários problemas com essa república, também chamada de República Velha, né? Que gerou a Revolução de 1930 e a entrada de Getúlio Vargas, né, por meio dos militares que o apoiaram, no poder. Né? E aí teve toda a sua trajetória. Em 1889, o país é declarado uma república independente, porém, as camadas sociais pobres, né, os africanos, os negros, os ex-escravos, né, não fizeram nenhuma política para que auxiliasse eles, os negros, os pobres. E na prática, a declaração da República, né, a declaração de ser uma república independente, ela não surtiu os efeitos práticos. As camadas elitizadas, aquelas que já tinham os meios de produção, aquelas que eram influentes, os grandes cafeicultores, aqueles que tinham produções, plantações, que basicamente a nossa história econômica está, né, tá baseado muito na plantação, está baseado muito na cultura, né, de plantação, eles continuaram com seus privilégios. O que mudou nesse intervalo foi a sua independência com relação a Portugal, né, com relação a um país externo, mudou com relação à política de exploração, né, levar suas riquezas para sua metrópole, que era Portugal, mas na prática pouco se fez. E quem já tinha suas posições privilegiadas continuaram, mudou a forma de produção, a mão de obra, né? Foi aí que eles pediram, foi aí que foi estabelecido também uma política de imigração, trazer os estrangeiros para cá para o país, pensando ser até uma mão de obra melhor que a mão de obra arredia do africano, né? Pensando que os imigrantes seriam mais habilidosos para o que seria já as culturas do café, da cana, de açúcar, enfim. A agropecuária, que basicamente é a nossa estrutura de economia desses períodos. Né? 1889 a 1930, nós tivemos então a dominação das oligarquias, né? Os grupos dominantes, os grupos de influência de poder econômico. São Paulo e Minas Gerais eram fortíssimos nessa política, nessa influência política, porque tínhamos pessoas, famílias influentes econômicas, né, uma elite forte econômica, São Paulo e Minas. Minas tinha o leite, tinha agropecuária, Minas tinha o maior eleitorado, né, o maior eleitorado do país em Minas. E até hoje também, se pesquisar, você vai ver que não em números por cabeça, mas onde tem o maior número de municípios. Então, Minas ela era populosa, ela tinha o maior número de eleitorado, e São Paulo também. São Paulo nós tínhamos os cafeicultores, né?
e muitos dos imigrantes acabavam vindo para São Paulo. São Paulo, então, tinha uma estrutura maior, mais forte, em comparação a outros estados, né? Estamos falando do Brasil, uma federação gigantesca. Não é que não tivéssemos outros que tinham poder econômico, Recife, Pernambuco, Bahia, o cacau, né? Rio Grande do Sul, outros estados também tinham uma estrutura aí razoável que estava se desenvolvendo, mas quem se destacava e controlava o poder nesse período era São Paulo e Minas, que é uma política que é chamada de a política do café com leite, que eram os que se organizavam entre eles, os partidos de Minas, o partido de São Paulo, paulista, para fazer as suas eleições e alternavam os presidentes, um de Minas, um de São Paulo, e obviamente essas pessoas que eram indicadas, né, dentro desse grupo de influência iam fazer políticas econômicas que favorecessem esses dois estados, que favorecessem a cultura, a economia, o que fosse necessário para que essas famílias tivessem seus negócios favorecidos e encaminhados para as suas vendas, enfim, para o lucro, né? Então, esse é o cenário. Império, libertação dos escravos em 1888, logo no ano seguinte, proclamação da República, a estrutura velha continua, por isso chamamos de República Velha, né? Não só por ser a primeira, mas por todo um histórico, né? Porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente é não existe uma transição instantânea, né? Não existe uma mudança instantânea. As coisas acontecem, qualquer governo, país, ou qualquer transição, até numa empresa, de uma nova administração, tem os meses, tem anos, né? Tem um período de mudanças, de implantação, para que logo mais se estabeleça as novas regras, a nova forma de se conduzir aquele país, aquela empresa, aquele negócio. Nós tivemos, além do país em si, nós tivemos nesse período aí uma Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos a mais recente consequência mundial, a quebra da Bolsa de Nova York de 1929, que também é chamada de a Grande Depressão Econômica, né? Uma Grande Depressão Econômica Mundial. Os países já estavam, a essa altura, interligados aí pelas exportações, né? Pela participação entre eles da venda de exportar seus produtos como uma forma de economia para o país. E nesse período que era muito forte aqui no Brasil, era a economia do café. O café correspondia a mais de 60%, em alguns picos maiores, chegou a 72% da representatividade da sua exportação, ou seja, de todos os produtos que nós exportávamos, 70%. Chegou um momento que 70% correspondia ao café. E aqueles que dominavam, a elite que dominava, era de São Paulo e Minas Gerais, e que tinham essa grande influência. Feito esse cenário, saber de onde que nós estamos partindo, o que aconteceu, a gente vai agora falar sobre a Era Vargas. Vamos pensar um pouco sobre o que foi a Era Vargas. De toda ela foi ruim, foi mal, é considerada uma transição, ela foi ditatorial, ela foi algo ruim para a circunstância, para o momento, né? Porque a gente tem que pensar no momento, a gente não pode analisar com os nossos olhos atuais uma circunstância passada. A gente tem que analisar qual era o cenário daquela época, o que existia de informação, né? Eu falo isso até com relação ao povo. E o povo, o proletariado, né? Que informação eles tinham? Que estudo eles tinham? O que era investido neles para que eles fossem mais atuantes naquele período, né? Então não dá para interpretar com os nossos olhos atuais e negativar uma forma de atuação da época, mais de forma crítica, mais de forma inteligente, ver todo o contexto e conseguir interpretar que estava acontecendo naquele momento. E a figura de Getúlio Vargas, que
foi bem importante na nossa história, porque foram aproximadamente 15 anos, né, de um período de Era Vargas, bastante tempo aí. Nós nunca tivemos, vamos dizer, fora as épocas de Império, que aí era uma coisa que passava de pai para filho, era um período tão longo com uma pessoa, com um governador no poder. Vamos lá. A Revolução de 1930. A Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, foi considerada como um divisor de águas na vida política e econômica do Brasil. O conflito estrutural entre as classes oligárquicas que pretendiam conservar o monopólio do poder e os grupos médios urbanos que almejavam chegar ao poder marcou a vida política do país durante a Primeira República. Trata-se de um momento decisivo para a história contemporânea brasileira, cuja marginalização pura e simples, realizada pelas velhas classes dominantes, não tinha mais condições de se sustentar. Então, é um divisor de água. A gente está falando da Era Vargas como um divisor de águas da velha política, da velha república, dos pequenos grupos da oligarquia, que significa governo de poucos, que dominavam, e de uma ampliação, de um desejo de grupos médios, menores, de chegar à política, de participar, de ter atuação política no país. Então é um marco a Era Vargas. No entanto, para compreender o contexto político-econômico da época, faz necessário apresentar um texto introdutório dos aspectos políticos e socioeconômicos da Primeira República ou República Velha, compreendida entre 1889 até 1930, para que se possa entender os fatores externos e internos que culminaram com o fim da República Velha e o início da Era Vargas. Fatores externos, né, a influência dos países de fora, das políticas de fora, dos grandes acontecimentos de fora, e internos também, que culminaram, de fato, os internos, como nós já citamos aqui, pode ser o favorecimento de alguns grupos específicos, né? Que tudo isso, essas insatisfações e esse conhecimento de fatos, de acontecimentos externos que vieram e somaram e culminaram, então, com o início da Era Vargas. Importante destacar que a consolidação da República ocorreu sob o modo dos grandes proprietários rurais. E é exatamente por isso que a República Velha, até a Revolução de 30, fim da República do Café com Leite e o início da Era Vargas, é conhecida como República Oligárquica, de poucos. Nesta época, o que ocorre o coronelismo, razão pela qual os proprietários rurais impuseram seu poder através de seus exércitos particulares de jagunços. É o que nós falamos. Houve a proclamação da República, contudo, a nossa estrutura era uma estrutura rural, de proprietários rurais. E é justamente eles que se perpetuam nessa transição, dessa independência do país que ficou na mão desses poucos e grandes proprietários. Inclusive fazendo até o uso de jagunços, pessoas, né, a seu poder, que influenciavam na administração, que ameaçavam, enfim, que é conhecido como coronelismo, uma época em que eram chamados esses grandes proprietários rurais, esses grandes senhores, esses influentes e poderosos comerciantes, proprietários, dentro do seu estádio de atuação, que tinha um reflexo a nível nacional, né? Coronelismo. A grande massa da população encarava a política como um jogo entre os grandes ou uma troca de favores, e o voto não era obrigatório. O voto não era obrigatório, as pessoas não tinham essa consciência que hoje nós temos sobre a importância da participação política, a importância de escolher um partido, um candidato filiado a um partido que tem uma boa proposta. Não tinha essa clareza de participação. Nós estávamos num momento que os pobres, nas suas misérias, aqueles que não tinham influência ou poder econômico, estavam distante da realidade política. Vejam só, as pessoas estavam passando fome, necessidade, uma vida precária.
o estado pessoal e individual dessas pessoas, com certeza deixavam ela distante dos interesses políticos, não porque elas não queriam mudança, mas porque o momento que ela estava, ela não tinha nem um pouco para ela. Como cuidar da política, como participar da política? O voto era importante ou as minhas necessidades? E aí, se aproveitando dessa necessidade, nós tínhamos essa troca de favores. Esses grandes proprietários, por meio de seus jagunços, o coronelismo, fazia essa troca, davam um par de sapatos, davam uma vaga de emprego. E veja só, eu não tenho nem a minha necessidade básica. Quando a gente não tem nem superado a nossa necessidade básica, como é que a gente vai correr atrás de outras coisas mais complexas? Vamos dizer assim, participar, ter uma participação política. Pouco conhecimento se tinha e eu estava numa situação de miséria. Então, a política nesse momento de transição, né, e hoje menos, mas é assim, para quem já era influente, vinha das famílias poderosas, eram aqueles que participavam e justamente por participar poderia influenciar nas decisões, na criação de leis, projetos que viessem beneficiar inclusive os negócios da família, dos amigos, né? Para se ter uma ideia dessa realidade, a porcentagem de votantes oscilou entre o mínimo de 1,4% da população total do país, eleição de Afonso Pena em 1906, 1,4% da população total do país, e um máximo de 5,7%, que foi na eleição de Júlio Prestes em 1930. Gente, a participação, o voto, não passava de 6% do total da população. Vejam só, de fato, a pequena a camada enxuta, a oligarquia, os poderosos, eram os que dominavam. E esses que participavam, que votavam, eram aqueles que tinham conhecimento e voz ativa na participação do país. Porque a questão do voto, por não ser obrigatório, né, gerava um desinteresse e aqueles que conheciam votavam, influenciavam pela essa troca e o que eles conseguissem levar para ter os votos suficientes e favoráveis para eleger quem eles quisessem pôr no poder. Hoje a gente tem uma política totalmente diferente com relação às leis eleitorais, né? Então, hoje nós temos uma obrigatoriedade no voto para que a população participe, mesmo que exista a opção de anular, deixar em branco, não querer votar, mas justificá-la. Mas naquela circunstância nós não tínhamos. E hoje temos a realidade, além das regras de leis para partido, do percentual de votos e tudo mais, nós temos também uma sociedade um pouco mais consciente, né? Mais conscientes com relação à sua necessidade de participação na política. Sob esse aspecto, fica compreensível a dinâmica da República do Café com Leite, Café São Paulo, Leite Minas, em que a alternância do poder presidencial era marcada entre os dois estados, São Paulo e Minas, os dois maiores poderes econômicos do país na época. Assim sendo, a República Velha é caracterizada por um grande autoritarismo na sua implantação e depois por uma acomodação no poder pelas grandes oligarquias rurais, São Paulo e Minas Gerais sustentados pelos coronéis das oligarquias estaduais. As principais mudanças socioeconômicas ocorridas no Brasil a partir das últimas décadas do século XIX a 1930 advieram da imigração em massa, do processo de industrialização e da urbanização. Por isso que 1930 é marcado como um divisor de águas. Foi nesse período que tivemos a imigração em massa, tivemos a industrialização do país, a urbanização das cidades, então os estímulos à economia, a melhora. Nesse período nós tivemos o foco interno e não externo, o cuidado interno, né, a valorização, a criação de siderúrgicas, hidrelétricas, ferrovias. Foi um período de investimento interno. O Brasil foi um dos países receptores dos milhares de europeus e asiáticos que vieram para as Américas em busca de oportunidade de trabalho e ascensão social. Além disso, todas as cidades cresceram com o processo da urbanização, com um salto especial para São Paulo. A razão principal disso reside no fato do
há fluxo de imigrantes espontâneos de outros que trataram de sair das atividades agrícolas. A cidade oferecia um campo aberto ao artesanato, ao comércio de rua, às fabriquetas de fundo de quintal, aos construtores autodenominados mestres italianos, aos profissionais liberais, enfim. São Paulo era uma cidade que estava urbanizada e, por conta de ter mais oportunidades, mais imigrantes vieram, mais pessoas vieram para a capital, fazendo dela um forte estado econômico e politicamente importante da federação. A capital paulista era também um grande centro distribuidor dos produtos importados, o elo entre produção cafeeira e o Porto de Santos, e nela se encontrava a sede dos maiores bancos e principais empregos burocráticos. São Paulo era uma importante cidade, logo uma grande influenciadora. No curso da República Velha, cabe ressaltar que ocorreram várias manifestações sociais contra o domínio das oligarquias. Eram revoltas que ocorriam no meio rural, bem como revoltas que ocorriam nos centros urbanos. As principais motivações eram a miséria em meio ao coronelismo ao grande latifúndio, além do autoritarismo da República com a população urbana. Veja só, como eu disse, não é do nada que acontece essa transferência. As pessoas estavam insatisfeitas com a República Velha, com a miséria, do lado uma pessoa que não tem nada, do outro lado um grande latifundiário, né? Um grande poderoso, né? Uma diferença social muito grande. E daí vieram os movimentos sociais rurais, que pode ser dividido em 3 grupos. O grupo que combinaram conteúdo religioso com carência social, exemplo de Canudos. O grupo que combinaram conteúdo religioso com reivindicação social, exemplo de Contestado. O grupo que expressavam reivindicações sociais em conteúdo religioso, a exemplo das greves por salários e melhores condições de trabalhos ocorridas nas fazendas de café de São Paulo. Nos centros urbanos, a crise das oligarquias deu-se, em parte, aos levantes tenentistas, na década de 1920. Tenentista, os militares, que queriam seu espaço político e oportunidade de ascensão. Em 1920, eles também quiseram, não só as populações pobres, né, a camada rural, mas também os militares. Em 5 de julho de 1922, ou seja, entre a confirmação da vitória de Arthur Bernadette e a posse prevista para o dia 15 de novembro, eclodiu o episódio dos 18 do Forte. Um grupo de oficiais de baixa patente, com renda e prestígio inferior aos membros da alta cúpula do Exército, aglutinou-se no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em protesto contra o fechamento do clube militar. O levante fracassou e os tenentes tiveram que se entregar, exceto um grupo de 18 insurretos que resistiu à pressão do governo. Morreram 16, mas Eduardo Gomes e Cigueira Campos, únicos sobreviventes, marcaram a ascensão de uma nova identidade de resistência que passou a constituir o tenentismo. O movimento reivindicava a moralização política do país e o voto secreto, optando por um poder centralizado contra a fragmentação política que as oligarquias eram acusadas de promover. Inicialmente, muito embora não teve o sucesso que se pretendia, com a morte inclusive dos 16, dos 18 tenentes, a reclamação que aí estava era o voto secreto, para que as pessoas pudessem escolher sem serem ameaçadas, falar e votar numa pessoa que aquele coronel daquele espaço controlasse, não viesse até matá-la, porque não, de alguma forma interferir na sua vida. Então, a moralização da política e trazer essa reclamação, porque só de São Paulo e Minas que saem os presidentes, porque as políticas só favorecem esses estados, né? E os outros espaços, e as outras oportunidades de participação política. O movimento não era propriamente democrático, pelo contrário, preconizava reformas pela via autoritária, tampouco era a expressão das classes médias urbanas, apesar da adesão delas ao tenentismo possível vislumbrar como ruptura no pacto oligárquico. Né? Não era um movimento propriamente democrático e nem necessariamente totalmente autoritário. Todavia, dentro do contexto que estava, ela ganhou apoio porque ia contra essa ruptura
do pacto oligárquico que acontecia na prática, que se fechava e eram essas famílias poderosas que influenciavam e tinham controle do país. A Revolução de 1924, inspirada no Levante dos 18 Fortes, tratou de um novo levante tenentista e dava sinais de maior organização, sendo promovida contra o presidente do estado de São Paulo e com o apoio de Eduardo Gomes e de Miguel Costa. Os revoltosos deslocaram-se para o interior de São Paulo e posteriormente fixaram-se na porção ocidental do Paraná, onde aguardavam o apoio dos revoltosos do Sul, liderados por Luiz Carlos Prestes. O encontro das colunas paulistas e gaúcha deu origem à coluna Costas Prestes, que percorreu o país com vistas a disseminar rebeliões contra as oligarquias. No entanto, os recursos militares foram insuficientes, além da baixa adesão rural. Com isso, a coluna esfaleceu-se em 1927, quando Prestes se retirou para a Bolívia. O presidente Arthur Bernardes respondeu aos movimentos operários que surgiram na época com repressões e greves controladas. O Partido Comunista do Brasil foi posto na ilegalidade no mesmo ano da sua fundação, 1922. Os levantes tenentistas também foram cerceados. Bernardes não poupou esforços em suas repetidas intervenções nos estados dissidentes. A agitação social no momento somou-se a uma nova cisão entre mineiros e paulistas. A retomada do pagamento da dívida externa, prevista para 1927, deixava pouca margem de manobra para que Arthur Bernardes perpetuasse a defesa do café. Com o final do conflito mundial em 1918, o mercado consumidor voltou a crescer e um novo surto de prosperidade se verificou na economia cafeeira, inclusive com aumento significativo das plantações. O resultado foi a necessidade de novas medidas de valorização em 1924, quando foi criado o Instituto do Café de São Paulo. 2 anos depois, o problema estava de volta, estimulado pelo aumento da concorrência estrangeira e pelo acúmulo de estoque praticamente invendáveis. Veja só, com os fracassos das revoluções, as oligarquias ainda continuavam a investir no plano do café de São Paulo, na economia local específica, uma proteção específica. Só que nós tivemos uma crise mundial, tivemos uma guerra mundial, os mercados passaram a ser mais competitivos e o foco nessa cultura, nesse plantio, nessa economia cafeeira, perdeu-se o valor e isso impactou sobremodo o país. Porque se você importa externamente cerca de 60%, 70% dos seus produtos que saem do seu país, veja só, nós estamos diante o quê? De um impacto sobremodo na economia do país, de desemprego, de falta de circulação de dinheiro, porque se não tem gente trabalhando, ela não compra, ela não circula, os mercados eles acabam sendo totalmente impactados. Nessa seara política, as eleições de 1926 transcorreram sem maiores abalos e Washington Luiz assumiu a presidência com 99% dos votos. Porém, é importante destacar que o estado do Rio Grande do Sul viveu sob uma nova guerra civil entre janeiro e novembro de 1923, que somente encontrou um acordo de paz na mediação do Rio de Janeiro. Com o fim da Revolução Libertadora, em dezembro de 1923, assinou-se o Pacto de Pedras Altas, por meio do qual o mandato do presidente Borges de Medeiros condicionou-se à reforma da Constituição Gaúcha. Pelo pacto, ficava vedada a reeleição do presidente daquela província, o que deu margem à vitória de Getúlio Vargas na presidência gaúcha, selando a união entre a Aliança Libertadora e o Partido Republicano do Rio Grande do Sul. Enquanto o país, com a sua crise econômica, com os fracassos das revoluções anteriormente que acontecia, tenentistas, nós tivemos lá no Rio Grande do Sul uma revolução que previa uma reforma na Constituição Gaúcha e que já elegeu naquele período Getúlio Vargas para a presidência gaúcha. Veja só, enquanto Minas, São Paulo, Brasil, conflito, economia estava acontecendo, a figura do Getúlio Vargas já era um destaque na cidade gaúcha. Já conseguia espaço para a presidência da cidade gaúcha. Um governador da cidade gaúcha que estava aí em ascensão e estabeleceu-se dentro dessa revolução algumas regras como, por exemplo,
vedar a reeleição, que é a alternância de poder, que é o que se busca, inclusive na nossa Constituição atual hoje de 88. Então, um presidente que se reelege por uma terceira vez, né, porque a nossa Constituição permite pela segunda, a questão aí que existe é se perpetuar no poder, né, como se fosse uma ditadura de você ficar 3 mandatos, e aí nós temos 2, que já é um período razoável aí de 8 anos, né, cada mandato 4, né, cada mandato 4. Em São Paulo, o Partido Republicano Paulista perdeu a hegemonia conquistada nas décadas precedentes com a fundação do Partido Democrático em 1926, que tinha por objetivo minar a centralidade do Partido Republicano Paulista na administração pública. Defendia a constituição de uma justiça eleitoral, visto que poderia amparar as minorias não representadas. E São Paulo, a autonomia de São Paulo, um novo partido que se levantava, com novas reivindicações, inclusive com uma justiça eleitoral, para amparar as minorias, né? Aqueles que queriam participar da política e não tinha espaço, porque nós tínhamos um acordo aí entre as oligarquias. Mas isso já estava mudando também com a fundação de partidos novos e com a visão diferenciada na questão da participação da minoria. Revolução de 1930. No final da década de 1920, a economia cafeira apresentava um desequilíbrio estrutural entre oferta e procura e não se vislumbrava no horizonte um aumento sensível da procura como resultado do crescimento da renda para consumo nos países importadores. A crise da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929, e a consequente queda brusca no preço internacional do café deixava evidente a fragilidade de uma economia assentada praticamente sobre um único produto agrícola, cuja demanda era, de certa forma, insensível às variações de preços e que gerava benefícios exclusivamente para uma oligarquia. Veja só, nós tínhamos praticamente um único produto que era o poder econômico do país, que gerava, que fazia entrar o dinheiro estrangeiro, né? Porque se eu vendo para fora, entra dinheiro para o país, né? Capital para o país interno. E aí, num cenário desse, nós tivemos um grande impacto. A quebra da Bolsa de Nova York, o mundo já vinha de uma Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, 1914 a 1918. A concorrência aumentou, outros países também plantavam café, comercializavam café, então o preço caiu. Então nós tínhamos muito café e não tínhamos pedido suficiente, não tínhamos um consumo, não tínhamos uma procura maior, né? E tudo isso gerou e impactou o país numa crise econômica. Esse grupo segue as transformações do capitalismo internacional, não havia se preocupado em promover políticas que pudessem garantir o mínimo de autonomia do país, mantendo uma estrutura econômica totalmente dependente das flutuações externas, sendo incapaz de proporcionar o desenvolvimento da nação. Com essas crises, hoje nós temos, obviamente, melhor essa visão, né? Mas o que os políticos, as oligarquias, os grandes proprietários, os latifundiários, o que as pessoas da época, os influentes políticos, econômicos, não tiveram uma visão internacional das mudanças que estavam acontecendo no mundo, né? Nós tivemos a Revolução Francesa, a industrialização, nós tivemos o investimento urbano, o deslocamento do rural para a parte tecnológica, industrial, a produção em massa, outras produções, além de plantios, né? Além de uma produção unicamente de culturas, né? Frente a esta crise, então logo a gente foi extremamente impactado. Frente a essa crise na economia, fica patente que o desgaste do regime oligárquico e a ascendência do Partido Republicano Paulista foram fatores que levaram os demais estados a não apoiarem a perpetuação do pacto oligárquico, pois era nítido para os estados que Washington Luiz conseguisse eleger, que se Washington Luiz conseguisse eleger um sucessor à presidência, as políticas de fomento e de sustentabilidade do café não seriam contraídas. Pelo contrário, o Executivo Federal continuaria a favorecer quase que exclusivamente os interesses paulistas.
É óbvio que um presidente paulista, um presidente de um grande grupo de cafeicultores, de um grupo de empresariado, ele estando no governo, né, a política é extremamente importante, as decisões legais de impostos, de incentivos, ele iria favorecer uma política em especial para tentar recuperá-la, beneficiá-la, isentá-la de impostos, fazê-la valorizá-la, pegar o dinheiro público e investir em empresários unicamente daquele ramo, né? O que traz um prejuízo para o país. E os outros ramos de mercado, de economia? Para o Washington Luiz, no entanto, importava garantir a continuidade dos planos de valorização do café, convencido de que o café era o pilar da economia brasileira. Desse modo, em 1929, ele apoiou a candidatura do paulista Júlio Prestes à presidência da República, que além de ter sido anteriormente presidente de São Paulo, o candidato era líder de maioria no Legislativo Federal e constituiria a Carta Branca para perpetuar as políticas de defesa de café. Olha a dificuldade, né? Dessas indicações, dessa proteção entre a própria oligarquia, né? A indicação de uma pessoa que já tinha uma estabilidade, tinha maioria no Legislativo Federal e também já tinha sido presidente do estado de São Paulo e a ideia era perpetuar a defesa do café. Eles estavam fechados e focados unicamente nessa cultura do café. Eu vejo isso que é até uma reflexão para a vida. Quando a gente está no problema, a gente não consegue olhar de fora e ver outras possibilidades. A impressão que nós temos hoje, que eu tenho hoje, analisando tudo isso, é que eles estavam afogados, eles estavam perdidos com a economia e estavam tentando recuperar algo que já era velho, estava fora de uma realidade internacional econômica, estava fora de uma realidade país, onde não valeria mais a pena investir tanto em um produto que naquele momento ele se mostrou totalmente frágil, impactando extremamente a economia do país por conta de que ele era o principal produto comercializado. Depois de oficializada a candidatura de Júlio Prestes, insurgiram-se os mineiros e os gaúchos. Minas Gerais não aceitaria uma nova presidência paulista em detrimento do Pacto de Ouro Fino e o Rio Grande do Sul não suportaria um novo governo voltado para os interesses exclusivos de São Paulo. De início, os mineiros pensaram em lançar a candidatura oposicionista de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, então presidente de Minas Gerais. Todavia, a necessidade de consolidar uma aliança forte com os gaúchos incluiu Antônio Carlos a ceder a candidatura em benefício de Getúlio Vargas. Dentro dessas oligarquias, obviamente, a gente consegue ver que São Paulo era o mais favorecido com a política do café. Minas era favorecida, contudo, não tanto quanto São Paulo. E frente a toda essa crise, Minas se associou com o Rio Grande do Sul, entraram em comum acordo e acabaram indicando Getúlio Vargas para a candidatura da próxima eleição à presidência. A articulação política de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul também contou com o apoio dos estados do Nordeste, representados pela indicação do paraibano João Pessoa, sobrinho de Epitácio, para a vice-presidência da República. Formava-se, portanto, a chapa oposicionista da Aliança Liberal contra o Partido Republicano Paulista, encabeçado por o Washington Luiz e por Júlio Prestes. Então, nós tínhamos a Aliança Liberal contra o Partido Republicano Paulista. É importante ressaltar que o Partido Democrático de São Paulo pendeu para o lado de Getúlio Vargas, enquanto uma parcela do Partido Republicano de Minas Gerais apoiou Júlio Prestes, pois temiam o esfalecimento definitivo do regime oligárquico. Os tenentes da classe média urbana e o proletariado optaram pelo candidato da Aliança Liberal. Veja que mesmo a circunstância do café, o favorecimento dos presidentes para essa cultura, mesmo o São Paulo querendo eleger novamente uma pessoa e grande parcela de Minas não querendo novamente um presidente paulista, ainda assim existia na prática um conflito, porque existia um receio daqueles
grandes proprietários, desse regime oligárquico ser rompido, esfacelado, e essas famílias perderem essa autonomia de controle político que tinham. Então, mesmo assim, dentro do Partido Democrático de São Paulo, nós tínhamos uma parte que apoiava Getúlio Vargas, como nós tínhamos também dentro do Partido Republicano de Minas, aqueles que apoiavam Júlio Prestes de São Paulo. As pessoas ainda não estavam consolidadas em quem investir, como fazer, como direcionar a política do país. O bom desses conflitos que a gente vê as pessoas estavam mudando, reavaliando, reanalisando o conflito, a dúvida, as duas correntes. Isso é importante. A população, ela precisa pensar, e esse pensar e se refletir, por que isso, por que aquilo, eu vou para esse partido, não vou. E é esse conflito que é importante, que vai gerar uma terceira hipótese, vamos dizer assim. Nem São Paulo, nem Minas, Getúlio Vargas, um gaúcho, Rio Grande do Sul. A novidade da chapa de Getúlio Vargas estava no compromisso em sustentar a produção do país, fosse rural ou industrial, em detrimento da exclusividade antes dada ao setor cafeeiro. Cabe ressaltar que os políticos da Aliança Liberal não eram o oposto das oligarquias paulistas, mas incorporavam em suas pretensões políticas a defesa do trabalhador e a regulamentação da legislação trabalhista, o que lhes dava maior base de apoio político. Trazia consigo propostas de reforma eleitoral, precisamente no sentido de conferir maior justiça aos pleitos. Perceba, Getúlio Vargas, o meio termo do momento, não necessariamente ele iria governar para o povo, não inicialmente, né? não exclusivamente. A ideia era ampliar os investimentos não só para a cultura cafeeira, dominada por São Paulo e Minas, mas trazer uma política que apoiasse também a área industrial, os ramos rurais, a produção do país de forma geral. E tudo isso, esses investimentos diversificados em várias áreas, iria, obviamente, fazer o país crescer, né? Vários ramos se desenvolvendo. E, além disso, dentro dessa estratégia ou dessas decisões, nós temos a questão de regulamentar a legislação trabalhista, temos a questão também de regularizar a questão eleitoral, de justiça, e esse plano apresentado, ele chamava a atenção de mais interessados, tanto das oligarquias como da classe média, por essas mudanças, que ansiavam por essas mudanças, principalmente a classe média. Os industriais paulistas não acreditavam no benefício que a Aliança Liberal poderia trazer. Para eles, regulamentar a legislação trabalhista, uma das principais bandeiras da Aliança Liberal, poderia traduzir-se em arrefecimento dos lucros. Para desconforto da chapa oposicionista, Júlio Prestes venceu com pouco menos de 60% dos votos. Os paulistas eles temeram a questão da regulamentação da legislação trabalhista. Eles viram como algo que viesse reduzir os seus lucros. E aí, dentre essas dúvidas, conseguiram eleger Júlio Prestes pela bandeira paulista, que venceu um pouco menos de 60% dos votos. Embora os quadros oligárquicos tradicionais aceitaram o resultado do pleito, um grupo de jovens políticos vinculados à Aliança Liberal opôs-se de forma veemente aos resultados de março de 1930. Entre eles tem-se Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e Lindolfo Collor, que passaram a constituir o grupo dos tenentes civis, o que não quer dizer que fossem aliados em contestes dos tenentes da caserna. Pelo contrário, os tenentes dos levantes da década de 1920 desconfiavam da Aliança Liberal, visto que na composição dessa agremiação encontravam-se Arthur Bernardes, João Pessoa e Oswaldo Aranha, políticos que tinham participado de atos de perseguição a tenentes no interior do país. Então, em julho de 1930, o assassinato de João Pessoa na Paraíba por João Dantas, decorrente de ato passional, ofereceu clima de discórdia entre tenentes civis e tenentes da caserna. O corpo de João Pessoa foi levado ao Rio de Janeiro de forma célere, pois era preciso transformá-lo em Marte.
Na capital formou-se um movimento armado sob a liderança do tenente-coronel Góes Monteiro, cuja carreira estava ligada ao Rio Grande do Sul. Assim, a Revolução estourou em 3 de outubro de 1930 nos estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Então, mesmo Júlio Prestes sendo eleito por 60% dos votos, não aceitaram, um grupo de jovens políticos ligados à Aliança Liberal, não aceitaram, opuseram-se veementemente à sua eleição, e dentro dessas circunstâncias de insatisfação, e dentro desse momento político instável, tivemos o assassinato de João Pessoa na Paraíba. E aí essa morte, esse Marte, né, usar ele como Marte, foi um motivador, foi uma circunstância motivadora que influenciou para que estourasse a Revolução de 1930 em Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. No Nordeste, o desfecho do movimento ocorreu na madrugada do dia 4 de outubro, um dia depois, sob o comando de Juarez Távora, tendo a Paraíba como centro de operações, e para garantir o êxito da Revolução em Pernambuco, Juarez contou com o apoio da população do Recife. O povo ocupou prédios federais e um depósito de armas, enquanto as ferrovias da Great Western entraram em greve. Devido às proporções meridionais e setentrionais do país, restava aos revolucionários adentrar o estado de São Paulo, em que previa tomar o território paulista pelo sul. Assim, eles se instalaram em Ponta Grossa, no norte do Paraná, onde Góes Monteiro montou seu quartel-general e Getúlio Vargas, com suas comitivas, se instalou em um vão de trem. Neste contexto, foi planejado um ataque geral às forças militares que apoiavam Washington Luiz a partir de Itararé e já em território paulista, mas a batalha não ocorreu. Antes do confronto decisivo, 24 de outubro, os generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e Leite Castro, pelo Exército, e o almirante Isaías Noronha, pela Marinha, depuseram o presidente da República no Rio de Janeiro, constituindo uma junta provisória de governo. A junta tentou permanecer no poder, mas recuou diante das manifestações populares e da pressão de revolucionários vindos do Sul. Getúlio Vargas chegou na cidade do Rio de Janeiro em uniforme militar, ostentando um grande chapéu dos Pampas, precedidos por 3.000 soldados gaúchos. A posse de Getúlio Vargas na presidência em 3 de novembro de 1930 marcou o fim da Primeira República e o início dos novos tempos. Esse conflito, essa insatisfação com a nova eleição de um presidente paulista, mesmo com toda a dúvida se apoiava a aliança, se apoiava a política paulista, o Partido Republicano Paulista, mesmo com todas essas dúvidas, ainda assim o medo das oligarquias, os influentes, acabaram elegendo um paulista. Contudo, o momento que se estava era que não tinha mais condições de perpetuar esse poder das oligarquias, e sendo gerada essa Revolução de 1930, que se instalou em outros estados do Nordeste, a morte de João Pessoa na Paraíba, e esse clima todo de discórdia criou esse movimento e que impulsou Getúlio Vargas, né, ao poder. Nós tivemos então esse governo provisório que se estabeleceu a partir de 3 de outubro de 1930. O governo provisório foi caracterizado por dificuldades políticas, uma vez que a aglutinação das forças partidárias se coligaram em apoio à aliança liberal contra a candidatura oficial de Júlio Prestes era heterogênea. Esses grupos políticos que passaram a se desentender com Vargas quando este assumiu o poder tinham aderido à aliança liberal não por afinidade ideológica, mas por oposição ao regime oligárquico. Tinha esse conflito. Eles não apoiavam Getúlio Vargas, contudo, não era possível, naquele momento, se perpetuar uma política oligárquica, que poucos controlavam as nações e se auto-beneficiavam. Não faltavam poucos os que defendiam a Primeira República, porém contrários à sucessão presidencial defendida por Washington Luiz. Não raro entre os oligarcas dissidentes figuravam antigos presidentes da República, Arthur Bernardes, Epitácio Pessoa e Venceslau Braz. Junto a esses grupos, e para a perplexidade de quem vivera nos anos de 1920,
figuravam Luiz Carlos Prestes, que não aderiu à Aliança Liberal, além de Juarez Távora, Miguel Costa, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Importante destacar aquilo que havia de consenso entre tenentes e oligarquias dissidentes. As oligarquias, os poderosos dissidentes, aqueles que não concordavam com a política, porque não favoreciam, né? Por isso que eram oligarcas dissidentes. Tinha suas propriedades, tinha o seu poder econômico, porém não eram totalmente favorecidos. A oligarquia dominante ainda assim deixavam eles, de certa forma, à mercê, de lado, e é por isso que existia a associação desses poderosos também, que não eram totalmente ligados e beneficiados por essa política. Eram as temáticas vinculadas aos direitos sociais e políticos. Concordavam com uma reforma do sistema partidário, da adoção do voto secreto e do controle às fraudes eleitorais. Todavia, essa frágil unidade não era suficiente para sedimentar uma aliança no poder. Então, essas oligarquias dissidentes, esses tenentes, eles queriam essas mudanças também sociais e políticas, inclusive com voto secreto. As primeiras dissensões tiveram como pano de fundo os contornos jurídicos do governo provisório. Os tenentes articulavam-se para defender um Estado forte, centralizado, conforme defendiam-se as teses acadêmicas de Oliveira Liana e de Alberto Torres. Getúlio Vargas precisava de uma sólida base aliada para a articulação do seu governo, mas não seria em São Paulo que encontraria respaldo político, muito menos em Minas, embora tenha contado com o beneplácito de alguns representantes mineiros na condução da Revolução de 1930. Entretanto, os estados do Norte e do Nordeste seriam um sustentáculo do governo provisório, visto que haviam sido largamente desfavorecidos pela Primeira República. Aqueles que foram deixados de lado, né, o Nordeste, Norte e Nordeste principalmente, foram os maiores apoiadores de Getúlio Vargas, e foi lá que ele focou o seu governo para ganhar apoio suficiente, mas sempre equilibrando, já que era necessário ter uma boa relação com São Paulo e Minas Gerais, já que eles eram os grandes estados econômicos do país. Em novembro de 1930, Vargas nomeou interventores militares para todos os estados, então os estados eram controlados por interventores militares. Cada estado ganhou um. Nós não tínhamos mais um presidente de estado, um governador de estado. Na Bahia, o interventor Juraci Magalhães apoiava as propostas para desenvolver o serviço de saúde pública, combate à miséria. Em Pernambuco, Lima Cavalcante passava a expropriar os bens imóveis dos antigos oligarcas. O cenário político não poderia ser melhor para os estados do Norte e Nordeste, o que serviu para constituir a coesão que lhe faltou durante o regime oligárquico. Esses estados finalmente pareciam ganhar espaço político em detrimento do predominante centro-sul. No entanto, as reações à nova ordem política logo surgiram. A título de exemplo, os antigos oligarcas do Norte e Nordeste exigiram a exoneração de Juarez Távora, que controlava, por intermédio de sua delegacia, as interventoras do Acre até a Bahia. Passaram a apelidar do vice-rei do Norte. O governo federal atendeu à reivindicação, restringiu as ações de expropriação e, por sugestão de Távora, foi extinta a Delegacia Regional do Norte. Veja só, até os tenentes, os que foram eleitos para cuidar do Norte e Nordeste, tinham excesso de poderes e teve que ter uma certa intervenção para não tumultuar, não criar mais insatisfações, né? O aparelho administrativo do governo provisório buscava maior densidade centralizadora. Prova disso, em 1931 foi instituído o Código dos Interventores, instrumento legal que possibilitava aos estados a contratação de empréstimos externos sem aval da União. Além disso, foi restringida a dotação bélica dos entes federados, não mais de 10% do orçamento. Importante destacar que no campo dos direitos sociais, a partir de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Seguiram-se leis de proteção ao trabalhador, de enquadramento do sindicato pelo Estado, além de criarem órgãos para arbitrar conflito entre patrões e operários, as juntas de conciliação e julgamento. Entre as leis de proteção ao trabalhador estavam a regulamentação do trabalho das mulheres, dos menores, a concessão de férias, o limite de 8 horas de jornada normal de trabalho. E cabe ressaltar que neste ano foi também criado o Ministério da Educação. Muitas mudanças foram feitas. E com essas criações de Ministério do Trabalho, limitação de hora, juntas para conciliar, Getúlio Vargas ele tentava trazer um equilíbrio. Ele trazia a população, também chamado de populismo, quando
você cria projetos que favorecem, não necessariamente diretamente, de impacto direto, mas que criou uma visão até paterna mesmo, podemos falar do paternismo, né? Daquele que dá, daquele que é o pai que dá, né? Que sustenta. E com isso, Getúlio Vargas ele tinha uma grande preferência, ele era bem quisto pela camada pobre também, que estava tentando trazer o equilíbrio. Em março de 31 é promulgada a primeira lei sindical trabalhista, porém o sindicato da época era controlado pelo Estado, né? Era uma forma de dar autonomia e não dar. Eu dou proteção para o trabalhador, crio um sindicato para as categorias do trabalhador, mas ele está ligado diretamente ao Estado, portanto eu controlo as reclamações, as alterações legislativas, as sugestões, as convenções coletivas, eu controlo o poder do sindicato. Eu dou, mas não dou. Ainda na lógica de controle de autonomia, mas agora no campo estritamente econômico, Wagner retirou de São Paulo a administração política cafeeira, pela criação do Conselho Nacional do Café. Então, o conselho que era do estado de São Paulo virou um conselho nacional, e aí nós íamos colocar, então, as oligarquias dissidentes, aquelas que eram deixadas de lado ou que não eram tão beneficiadas, tirando assim todo o controle econômico dentro da economia do café do estado de São Paulo. 2 anos depois foi criado o Departamento Nacional em substituição ao antigo conselho, alijando de forma definitiva os conselheiros estaduais em benefício de diretores nacionais. Foi criada a política de valorização do café, comprava os excedentes da produção e queimava as sacas para evitar a queda brusca. Ainda assim, como a economia cafeeira era extremamente importante, valorizando a nível nacional, mas as políticas de valorizar o café permaneciam porque era o que até aquele momento ainda existia, estava acontecendo, e simplesmente não daria só para implantar, vamos reduzir sobremodo a plantação do café, vamos focar no milho, vamos focar no têxtil, vamos focar... Não dá para fazer essa transição do dia para a noite, né? Então nós entendemos que foi uma ação para aquele momento necessária, e a mudança de visualizar a política café nacional com certeza foi muito mais relevante do que como estava ocorrendo com a política oligárquica de São Paulo e Minas. Entre outras ações destacam-se a criação do Instituto do Cacau, Instituto do Açúcar e Álcool. Então teve outras áreas que também foram politicamente beneficiadas com um instituto, com uma administração que viesse criar estímulos, regras e valorizá-la. Neste mesmo ano foi criado o Código Eleitoral, visando substituir o antigo, caracterizado por frequentes fraudes eleitorais. O voto torna-se universal, direto e secreto, e todo tornava-se eleitores os maiores de 21 anos e alfabetizados. No ano de 1934, o processo econômico centralizador culminou com a fundação do Conselho Federal do Comércio Exterior, que se encarregava das políticas de comércio internacional do Estado getulista. Olha o tanto de mudança. O voto que tanto se almejava passou a ser universal, obrigatório para maiores de 21 anos e alfabetizado. O Brasil ele tem um índice grande de analfabetismo até hoje. Naquela época, então, ainda assim poucos seriam os privilegiados de poder escolher, votar e participar. Mas já foi um grande processo relevantíssimo nessa transição. Por isso que 1930 é um divisor de águas do que era o Império, uma velha política, uma velha república, para um momento de modernização do país. Nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 1932, né, nesses anos subsequentes a todas essas mudanças, onde São Paulo ele defendia a volta da constitucionalização, da democratização, da nomeação de interventor civil paulista. Nós sabemos que essa revolução ela foi detida por Getúlio Vargas. Eles não tiveram, São Paulo, essa revolução constitucionalista não teve a força necessária para tirar Getúlio do poder, mas ela foi relevantíssima porque foi uma demanda de uma nação poderosa, de pessoas influentes que reclamavam a participação política, a democracia, a constitucionalização
Isso fez com que Getúlio Vargas ele olhasse para São Paulo e desse a atenção necessária, mesmo quando ocorreu a supressão dessa revolução por falta de poderio militar, de apoio nessa batalha constitucionalista. Então ela teve a sua relevância mesmo que ela não tenha alcançado o objetivo direto de tirar Getúlio Vargas do poder. As elites regionais do Rio Grande do Sul e Minas não se dispuseram a correr o risco de enfrentar. A Guerra Paulista teve um lado voltado para o passado e outro para o futuro. A bandeira da constitucionalização abrigou tanto os que esperavam retroceder às formas oligárquicas de poder como os que pretendiam estabelecer uma democracia liberal no país. O resultado disso foi que o governo provisório decidiu constitucionalizar o país, realizando eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 1933. Então veja só, São Paulo era um país importante, influente, de muitos anos que vinha. Ele não perdeu a importância dele mesmo com a Revolução, mesmo com a perda da Revolução, porque de certa forma pressionou para que Getúlio Vargas logo estabelecesse uma Assembleia Constituinte para legalizar o Estado republicano, as regras eleitorais, as regras constitucionais da administração do país. Então isso foi um propulsor, então foi realmente muito importante. Depois disso, nós tivemos então com essa Constituição em 1934-37 um governo constitucional de Vargas, né, sobre a proteção da Constituição de 14 de julho de 34. Ela se assemelha à de 1891, que foi estabelecida na República Federativa, mas apresentava vários aspectos novos como reflexo das mudanças ocorridas no país. Então tivemos uns acréscimos e mudanças até pelas influências também internacionais. O modelo inspirador era a Constituição de Weimar, que existiu na Alemanha entre o fim da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. 3 títulos inexistentes na Constituição anterior tratavam agora da ordem econômica e social, da família, educação e cultura e da segurança social. Essa Constituição de 34 consagrou o capítulo da ordem econômica e social e lá foi colocado vários direitos trabalhistas, férias. A União, em 1935, uma nova lei garantia a estabilidade de emprego. Então, abriu-se um leque para os aspectos sociais, ou seja, visualizar o povo, visualizar as pessoas mais carentes. Importante ressaltar que nesse período ocorreu uma forte polarização, fenômeno semelhante em que ocorria na Europa na década de 30, entre fascistas e comunistas. Existiam 2 partidos principais que dominavam a cena política aqui no Brasil. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, de orientação socialista. O líder era Luiz Carlos Prestes. Suas propostas residiam na suspensão da dívida externa, na reforma agrária e na intervenção do Estado na economia. Além disso, posicionava-se como anti-imperialista e contra o fascismo. O outro partido era o AIB, Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista, tendo como seu líder Plínio Salgado e como lema Deus, Pai e Pátria. Seu alinhamento político inspirava no fascismo italiano, era contra o materialismo e internacionalismo comunista. Mais uma vez as influências externas, né, dos países de fora, de 1930, vivendo uma economia difícil, quebrada, países quebrados que adotaram dentro das circunstâncias para que se levantassem, né, essas políticas mais extremistas do fascismo, do comunismo, para que se estabelecessem. Essas influências também chegaram até nós. E dentre esses 2 grandes grupos influenciadores, nós tínhamos os integralistas que inspiravam-se nos movimentos fascistas europeus em seus ritos e símbolos. Exemplos tinham-se os camisas negras de Mussolini e os camisas pardas de Hitler. No Brasil eram os camisas verdes. Os integralistas cumprimentavam-se pela expressão tupi-guarani Anauê, que significa você é meu irmão, e usavam como símbolo a letra do alfabeto grego sigma. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora tentou dar um golpe de Estado e tomar o poder, mas foram frustrados. O golpe deveria
ter acontecido simultaneamente no Rio e em outras capitais, mas devido à falta de comunicação, o golpe foi antecipado no Nordeste, mas foi flagrado pelas autoridades e foi impedido a tempo na capital. O Luiz Carlos Prestes e as lideranças da ML foram presos, Olga Benário, judia alemã, foi entregue grávida à Alemanha, e este episódio foi manipulado de forma estratégica por Getúlio, que iniciou uma profunda propaganda anticomunista no sentido de alertar a população do risco vermelho, que era a cor da bandeira comunista que rondava o Brasil. Esse fracasso nessa aliança nacional libertadora, de tentar dar um golpe, tirar Getúlio Vargas do poder, ele apropriou-se dessa circunstância do golpe, das falácias que existia do comunismo lá fora do país e suas consequências, e usou isso para trazer um medo para a população, para rondar um medo no Brasil, que é o risco vermelho de nos tornarmos comunistas, e que isso traria um grande prejuízo, que o comunismo seria algo negativo, ruim, manipulando as circunstâncias desse golpe que foi frustrado e mandando Olga, uma judia, para a Alemanha nazista grávida, que foi morta no campo de concentração, depois que, inclusive, foi algo que deixou muito triste as pessoas, né? Uma comoção, gerou uma comoção. Após quase 2 anos de intensa propaganda sobre o risco comunista que rondava o Brasil, foi encontrado no Palácio do Catete, antiga sede do governo, um plano que estipulava os passos necessários. Descobriu-se depois que ele era assinado por um judeu Gonen, mas descobriu-se depois que era, na verdade, algo falso para manipular a opinião pública como forma de deixar Getúlio Vargas como um ditador, como uma pessoa responsável para cuidar desse Estado novo, né? Com o pretexto de salvar o Brasil da ameaça comunista, né? A manipulação das informações. Hoje não muda, né? Nós temos as fake news, nós temos as notícias falsas, as mídias sociais que chegam até nós de forma imediata e que fazem, que influenciam a população de forma negativa com informações distorcidas, né? E hoje, com tanta informação, tantos meios de verificar, nós ainda temos essa dificuldade de filtrar. Imagina num período menor, onde inclusive a imprensa ela foi muito manipulada por Getúlio Vargas, que mostrava-se a figura paterna, se apresentava como o pai da nação, o salvador. Com isso, nós tivemos então o Estado Novo e a intervenção do trabalhismo. O Estado Novo teve início em 1937 e durou até 1945, onde termina esse período da Era Vargas. Fechou o Congresso Nacional, proibiu os partidos políticos e dissolveu a Constituição de 1934. Aproveitou essa ameaça comunista e vamos salvar o país, vamos tomar rumo do controle. E aí, em 1937, ele fechou o Congresso, proibiu os partidos, ampliou os poderes presidenciais e criou um aparelho repressivo de Estado. Os meios de comunicação eram manipulados e censurados. Foi um período bem difícil. Criou o DIP, Departamento de Imprensa, responsável pela censura e pela propaganda política de Vargas. Em 1937, otorgou uma nova Constituição autoritária para que pudesse respaldar legalmente sua ditadura. Essa Constituição ficou conhecida como a Polaca, por ser bastante semelhante à Constituição da Polônia. O Estado Novo concentrou a maior soma de poderes até aquele momento da história do Brasil independente. E os estados passaram a ser governados por interventores, eles próprios controlados a partir de um decreto-lei de abril de 1939, por um apartamento administrativo. O departamento administrativo é uma espécie de substituto das assembleias estaduais, pois o orçamento e todos os decretos-leis dos interventores dependiam de sua aprovação para serem expedidos. O Estado Novo, sob o aspecto socioeconômico, pode ser sintetizado como uma aliança da burocracia civil e militar e da burguesia industrial, cujo objetivo comum e imediato era o de promover a industrialização do país, sem grandes abalos sociais. A burocracia civil defendia o programa de industrialização por considerar que era o caminho para a verdadeira independência do país, os militares por acreditarem que a instalação de uma indústria de base fortaleceria a economia, um componente importante de segurança nacional. Os industriais, porque acabaram se convencendo de que
o incentivo à industrialização dependia de uma ativa intervenção do Estado. Então, nós tínhamos todas essas conjecturas. A burocracia civil, militar, industrial, cada uma enxergando que deveria ser investido no país para que ele tivesse sua autonomia e crescimento. O incentivo à industrialização, e isso precisaria de uma ativa intervenção do Estado. Essas conjecturas das pessoas, das camadas importantes, também apoiou e influenciou nessa intervenção de Estado mais arrojada. A partir de novembro de 1937, o Estado embarcou com maior decisão em uma política de substituir importações pela produção interna e de estabelecer uma indústria de base. A partir daí nós tivemos um investimento interno, indústria interna. Foi um momento do nacionalismo econômico, um momento de investir no país, de pegar grandes empresas estrangeiras e fazê-las nacionais. Foi aí que nós tivemos siderurgias, metalurgias, investimento em energia. Nós tivemos a criação das principais usinas, até financiadas pelos Estados Unidos em troca de apoio na Segunda Guerra, mas foi um momento em que focou-se na indústria interna. Menos exportação, a experiência de ver o café, o café e tantas outras coisas, né? O café era o principal. Esse impacto econômico fez com que eles olhassem e vissem que eles precisariam mudar e investir internamente. A política trabalhista do Estado Novo pode ser sob dois aspectos: o da iniciativa materiais e da criação da imagem de Getúlio como protetor dos trabalhadores. Quanto ao primeiro, o governo deu continuidade e sistematizou práticas que vinham desde o início da década de 1930. A Carta de 1937 voltou a adotar os princípios da unidade sindical, que nunca havia sido abandonado na prática. A greve locking out e greve patronais foram proibidas. Em agosto de 1939, o decreto-lei estabeleceu as linhas de organização sindical, tornando o sindicato mais dependente do Estado. Então, ele novamente voltou os sindicatos, porém, ainda mais atrelados ao Estado e controlados. É aquela política do dar e não dar, né? Em julho de 1940 foi criado um imposto sindical, que é um instrumento básico de financiamento do sindicato, era uma contribuição anual obrigatória e correspondia a um dia de trabalho. O imposto sindical deu suporte à figura do pelego, que passou a ser o dirigente sindical, que na direção do sindicato atua mais no interesse próprio e do Estado que no interesse dos trabalhadores, agindo como amortecedor dos atritos. Em maio de 1940, o governo atende a uma antiga reivindicação dos trabalhadores e cria um salário mínimo nacional. Finalmente, em maio de 1943, todo o conjunto de leis, decretos e normas existentes é sistematizado na consolidação das leis do trabalho, conhecida como a CLT. Ela se voltaria basicamente para três questões: os direitos do trabalhador, a organização sindical e a justiça do trabalho. A construção da imagem de Getúlio como protetor dos trabalhadores ganhou forma pelo recurso a várias cerimônias e ao emprego intensivo dos meios de comunicação, com destaque para as comemorações de 1º de maio realizadas a partir de 1939. E a partir de janeiro de 1942, o Ministério do Trabalho, um novo ministério, começou a utilizar o rádio de forma sistemática como instrumento de aproximação entre governo e trabalhadores. Ele fazia palestras semanais à Hora do Brasil e com boas audiências. Nela contava-se a história das leis sociais, apresentava casos concretos e dirigia a audiência determinadas, aposentados, mulheres, pais, menores. Com estes elementos construiu a figura simbólica de Getúlio Vargas como dirigente e guia dos brasileiros, em especial dos trabalhadores, como amigo e pai, semelhante na escala social ao chefe de família. O guia e pai doava benefícios à sua gente e dela tinha o direito de esperar fidelidade e apoio. Seu capital político se deveu a fatores sociais e a eficácia da construção simbólica da figura de Getúlio, que ganhou forma e conteúdo no curso do Estado Novo. A influência das mídias, né? E foi isso que ajudou ele a apaziguar e controlar, dá e não dá pouco direito, mas controlado, e as pessoas verem a figura dele como o guia e pai. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, entre os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, contra os aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos,
Os dois lados tentaram ganhar o apoio do Brasil, e a escolha do país em ficar do lado dos países aliados deveu-se aos Estados Unidos terem investido no financiamento de uma construção de uma usina de Volta Redonda, e a Alemanha nazista ter bombardeado navios brasileiros em nossas costas, o que fez com que a população se manifestasse contra o eixo e foi enviadas as Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB, e a FAB, Força Aérea Brasileira. Os soldados chamados de pracinhas lutaram na Itália sob o comando dos Estados Unidos. Devido à participação do Brasil no conflito, Vargas sofreu uma forte oposição interna. Seus opositores pressionaram o governo e pediam a saída de Vargas devido a uma contradição eloquente. Na política interna, Vargas mantinha no país uma ditadura, mas na política externa apoiava e enviava brasileiros para lutar pela democracia contra o autoritarismo fascista. Em abril de 1945, Vargas concede anistia a todos os presos políticos. Finalmente, um golpe militar depõe a ditadura em 29 de outubro de 1945, pondo fim à era Vargas. Veja só, a entrada de Getúlio Vargas no poder, né, concluindo, foi um momento que precisava de uma ruptura. O país ele necessitava de uma mudança. Nesse caminhar, nós tivemos manifestações contra o governo dele, ele pressionou, manipulou as informações, mas ele conseguiu implantar uma série de coisas que, se nós fôssemos pensar em como a política estava acontecendo, a política de café com leite, a oligarquia, nós não iríamos, nós não dá para saber, obviamente nunca, mas a forma como conduzia, ele foi realmente um divisor de água e importante. E isso não justifica os excessos da censura, a manipulação das informações, mas pensando de forma fora do contexto histórico, mas de tudo quanto aconteceu, o que contribuiu e o que não contribuiu, teve uma grande contribuição, sim, para a nação brasileira, para a economia, para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, controlada, minimamente dada, que não deixou de ser algo que viesse a desenvolver depois, que foi estabelecido, foi conhecido, foi implantado pela população e que outros governos pudessem melhorar. Então, a era Vargas foi isso, um cenário totalmente complicado interno e externo, porque hoje, mais que nunca, a gente é totalmente influenciado pelas nações externas, pelo que acontece, pelo que ocorre, pelos movimentos, pelas revoluções, pela economia que está totalmente atrelada às nossas economias, produtos que vêm de fora, matéria-prima que vem, nós que mandamos, e às vezes é assim, normalmente é o que acontece, os países menos desenvolvidos, com tecnologia, com matérias, acabam dependendo mais. Hoje, obviamente, o Brasil, do que era 1930, 1945, totalmente diferente, capital externo, uma nova constituição, outras regras, novos conflitos, né? E é do conflito que vem do não aceitar, vem as revoluções, vem outras mudanças, vem outras quebras de ciclos, né? A história mostra essas quebras de ciclos. Mas era isso que eu queria deixar para vocês, uma reflexão dos benefícios, mas de forma consciente saber o que vinha acontecendo, o que aconteceu nesse intervalo do período da era Vargas. Não só como uma ditadura, não lembrar só como uma ditadura, um momento de intervenção estatal, de militares, mas como um momento necessário para a economia também. Não justificar os abusos, mas mostrar também o quanto o Brasil se desenvolveu nessa política de Getúlio Vargas. Bons estudos!